A lei não é só para as pessoas que têm menos condição econômica. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar, e se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil, porque eu diria que foi uma das coisas mais graves. Nem nos outros dois momentos de exceção, na verdade, nos 3 momentos de exceção no Brasil republicano, o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano, a ditadura Vargas e a ditadura militar, se destruiu o Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições se mostraram fortes. Houve resistência, resiliência e a normalidade retornou. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão, não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. Como não se sabia exatamente o que era, havia necessidade que providências fossem tomadas. Umas ligações, depois eu conversei com a presidente do Supremo, então o presidente, a ministra Rosa, conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco depois o ministro Flávio Dino me ligou, passou o presidente da República, o presidente Lula, conversamos também, e o meu grande receio, e na verdade acho que o receio de todos era exatamente que isso acarretasse um padrão, ou seja, uma operação dominó, que em outros estados isso pudesse ocorrer, que pudesse haver adesão eventual das polícias militares. Eu entrei em contato com os núcleos de inteligência que eu havia criado aqui no TSE, aparentemente tudo estava tranquilo, mas nós não podíamos naquele momento descartar nenhuma hipótese. Não tinha policiamento quando mandaram, inclusive com risco pessoal aos policiais militares, mandaram recrutas que tinham acabado de ingressar. Só depois que houve a ordem judicial e houve um apelo mais forte que se mandou o choque. Aí em 20 minutos se resolveu. A pedido da Polícia Federal, eu decretei a prisão tanto do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança e o comandante-geral da PM. Não sabíamos se isso poderia espalhar para as outras polícias militares, e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe. Porque no decorrer das investigações nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília, quanto no resto do país, ocorreram várias palestras pedindo para as pessoas virem até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o Exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e isso tentou voltar ao que foi o AI-5, o que foi um período de exceção, porque claramente foi algo organizado, e os autos, as investigações demonstram isso, ônibus saindo de quartéis no Brasil todo, já com um discurso de invasão,
200 percursores invadiram, a Polícia Federal já chegou a eles, invadiram de Bataclava, todos de preto, com radiotransmissor, invadiram cortando a luz dos locais, ou seja, eles já sabiam a planta dos locais, incentivando as pessoas e com uma finalidade. A finalidade era exatamente não sair de lá até que convencesse as Forças Armadas a darem um golpe militar. Então, de baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos muitos problemas em relação a no geral, a uma verdadeira incitação criminosa por várias autoridades públicas contra o Supremo Tribunal Federal. E o ápice disso foram manifestações no dia 7 de setembro de 2021. Foram as manifestações mais graves, onde se incitou realmente, eu diria, agressões físicas até ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. O grande problema é a incitação, você incitar uma turba raivosa contra um determinado alvo. Isso é muito perigoso. E a criminologia aponta isso. É o que nós chamamos do lobo solitário. Alguém acorda um dia e fala, então vou resolver isso para o meu grupo, e pratica um crime, um assassinato. Então o Supremo Tribunal Federal foi, e alguns ministros em especial, e eu diria eu mais especial ainda, foram sendo marcados como alvo. Agora, em momento nenhum, isso afetou a independência, a autonomia e a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tínhamos uma missão em relação às eleições, realizar as eleições. Nós realizamos as eleições, primeiro e segundo turnos, com todos os problemas que hoje são conhecidos. No segundo turno, a tentativa da Polícia Rodoviária, de parte da Polícia Rodoviária Federal, de tumultuar o jogo democrático. Depois, no dia seguinte das eleições, a greve dos caminhoneiros, tentando parar o país, foi necessária uma decisão judicial minha, determinando que as polícias militares removessem todos os caminhoneiros. Tivemos a tentativa de impugnação no partido político só das urnas que interessavam a esse partido. Mas com tudo isso, o Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, concluiu sua missão. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que se não houvesse uma reação forte das instituições, nós hoje não estaríamos conversando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal estaria fechado. Eu, provavelmente, como as investigações demonstraram, havia só 3 planos de prisão em relação a mim. Um só com prisão e outros 2 com prisão e morte e sumindo o corpo. Em relação às penas, veja, as pessoas foram condenadas, as que foram condenadas por todos os crimes, por 5 crimes. Essa é a legislação. Foram condenadas por tentativa de golpe, por subversão aos poderes constituídos, por associação criminosa, por dano ao patrimônio público e por atentado ao patrimônio da humanidade. São crimes que o Congresso Nacional editou. Obviamente, somadas as penas já de 2 a 17 anos já condenados. Então, são penas absolutamente razoáveis. Se fossem as penas máximas, poderia chegar a 50 anos. As pessoas no Brasil, principalmente, e infelizmente isso é importante ser salientado, principalmente as pessoas da classe média, que foram essas que atacaram, elas precisam saber que a lei é para todos.